Este vídeo ilustra como as agroflorestas de carbono são essenciais para resolver todos os desafios atuais, incluindo todos os desafios climáticos, que nós, 8 bilhões de humanos, enfrentamos, e nos fazem prosperar e cuidar do planeta como nunca antes. As florestas de carbono, especialmente as agroflorestas de carbono, podem resolver todos os desafios atuais e nos fazer prosperar, mas isso acontece através de um processo natural, sustentável, multicamadas e multiramificado, ciclo de vida, com o qual nós, humanos modernos, não estamos, mais, muito familiarizados. Então, para que o ser humano moderno entenda o potencial único e alucinante das agroflorestas, a ilustração do ponto de vista de uma unidade de gaseificação e produção de energia renovável neste vídeo poderia esclarecer, mas só mostra deste ângulo ou desta abordagem que também será simplificada. Esclarecimentos sob outros ângulos, abordagens e aspectos de agroflorestas de carbono com objetivos semelhantes são tema de outros vídeos. Produção de energia renovável com foco em gaseificação. Começamos com a gaseificação, parte inferior e central da ilustração na tela, que para muitos pode parecer contraintuitiva, que ilustra apenas parcialmente, mas provavelmente melhor, o aspecto da produção de energia renovável das agroflorestas e florestas de carbono que, provavelmente surpreendentemente para a maioria, já por si só tem o potencial de remover todo o dióxido de carbono pós-industrial da atmosfera, ao mesmo tempo que também produzem quantidades incompreensíveis dos materiais. Produtos possivelmente mais avançados, revolucionários e multifuncionais que os humanos já conheceram, como o grafeno e a grafite, que são carbono ou baseado em carbono e de quais as classes altas, high grade, são, atualmente, vendidas no mercado a preços por grama aproximadamente da ordem do preço do ouro por grama. Além disso, somente através de agroflorestas de carbono e gaseificação estes materiais mais avançados, revolucionários e multifuncionais podem ser produzidos de forma sustentável e em grandes quantidades, incluindo a muito mais volumosa produção de cima para baixo ou de grafite com muitas camadas para grafeno com uma só camada, e como tal merecem a certificação como único grafeno, grafite e assim por diante, o mesmo para os produtos feitos com eles. Além disso, eles podem ser produzidos de forma descentralizada ou nas proximidades de pequenas e grandes indústrias que fazem uso desses grafeno, grafite e similares, todos de maior qualidade porque são provenientes de agroflorestas de carbono e produtos florestais. No caso de baterias, incluindo baterias estacionárias gigantes para armazenamento em escala de rede, grid scale, e baterias de automóveis EV, ao contrário de outros elementos de bateria, não há alternativa, material, comparável para grafeno e grafite similares. No caso do grafite existe atualmente 1. A grafite minerada e 2. A grafite sintético. 1. A grafite minerada, que é confusamente chamada de grafite natural, é na verdade extraída e finita, enquanto 2. A grafite sintético é feito de coque de petróleo, petroleum coke. E a produção de ambos utiliza muita energia e emite grandes quantidades de dióxido de carbono, etc. Evidentemente, estes materiais-chave para os mercados renováveis deveriam, idealmente, ser eles próprios renováveis. Consequentemente, o grafeno renovável e a grafite renovável das agroflorestas de carbono seriam extremamente bem-vindos e serão inevitáveis em algum momento, simplesmente porque a produção de grafite extraída e grafite sintética é insustentável e finita, e já está envolvida em guerras comerciais, e no aperto econômico da China. Para colocar as coisas em perspectiva. 1. A remoção de 35 a 100 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, CDR, por ano é alcançada quando as agroflorestas de carbono são aplicadas em uma área equivalente aproximadamente ao tamanho do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa ou da Amazônia. Pesquisas e cálculos são objeto de outros vídeos. 2. Espera-se que apenas o papel do grafite nas baterias EV triplique de 56 bilhões de dólares em 2023 para 187 bilhões de dólares em 2032. Comparado ao grafite, o grafeno é considerado muito superior, muito mais caro e será necessário mais. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil valia 2.173 bilhões de dólares em 2023. Assim a produção de grafeno e grafite se tornará, muito, maior que o BNP do Brasil, uma vez que também a produção de grafeno inevitavelmente será ampliada. Em 2024 o Brasil é o 8º maior Produto Interno Bruto, PIB, do mundo. Muito provavelmente a procura ainda não é visível, simplesmente, e entre outros, porque ainda não há produção suficiente para iniciar aplicações industriais. Embora as agroflorestas de carbono também produzam cerca de 100 vezes mais alimentos por hectare do que a própria agricultura de monocultura que pode se considerar insustentável. Globalmente,
30% ou mais dos solos agrícolas degradaram-se rapidamente no decurso da monocultura agrícola ou da confusamente chamada Revolução Verde. Este aspecto das agroflorestas de carbono e como elas têm potencial para resolver todos os desafios é o tema de outro vídeo desta playlist. A maneira mais simples de entender como podemos e devemos colher energia renovável das agroflorestas de carbono é ilustrar o processo de gasificação dos produtos das agroflorestas de carbono, que idealmente nem envolve os troncos das árvores, uma vez que as árvores representam a espinha dorsal do capital permanente, que produz alimentos, energia, combustíveis e materiais básicos de qualidade superior e também remove o dióxido de carbono da atmosfera. Uma castanheira pode viver e produzir por 500 anos ou mais. Embora possivelmente para o público em geral a gasificação possa assemelhar-se à queima de madeira, é antes o contrário. Os produtos da gasificação de produtos agroflorestais podem substituir, entre outros, tudo que as refinarias, unidades de produção de gás, GPU, e minas e indústria de carvão produzem, que no caso das refinarias, indústria petroquímica, é a destilação a diversos combustíveis e materiais básicos. No caso das refinarias de petróleo, bruto, obviamente o petróleo bruto já é um produto de perfurações anteriores em outros lugares. Obviamente, a mineração, a perfuração e a refinação de petróleo bruto não são sustentáveis e emitem grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases com efeito estufa. As refinarias de petróleo são tipicamente grandes complexos industriais que utilizam muitas tecnologias diferentes e podem ser consideradas tipos de fábricas de produtos químicos. As refinarias de petróleo, etc., não são descentralizadas e têm impactos ambientais significativos e risco de sabotagem de instalações energéticas. As tensões geopolíticas podem representar riscos para a oferta futura de petróleo, etc., exercendo assim uma pressão ascendente sobre os preços. O mercado atual apresenta volatilidade de preços. Em comparação, a gasificação de produtos florestais de carbono são instalações simples e podem e devem ser descentralizadas, e até podem ser móveis, e dentro ou perto de suas respectivas florestas ou das cidades, comunidades, etc. que mais atendem. Obviamente, a perfuração de petróleo e gás, bem como as minas de carvão, são muito mais difíceis de serem descentralizadas. Ao contrário das refinarias de petróleo, os chamados resíduos de gasificação são produtos naturais e renováveis, todos com aplicações renováveis. As instalações de gasificação menores normalmente cheiram a fogueira e não a plantas químicas. Instalações de gasificação de maior escala, quando baseadas em produtos florestais, não cheiram nada e ainda assim não apresentam impacto ambiental e podem contribuir para o desenvolvimento de futuros sistemas energéticos que sejam eficientes, seguros na concepção e operação.